9.491. Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. Revoga a Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Programa Nacional de Desestatização, PND, tem como objetivos fundamentais, inciso 1, reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Inciso 2, contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida. Inciso 3, permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada. Inciso 4. Contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito. Inciso 5. Permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. Inciso 6. Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o programa. Artigo 2º. Poderão ser objeto de desestatização nos termos desta lei. Inciso 1. Empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo. Inciso 2. Empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União. Inciso 3. Serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização. Inciso 4. Instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas na forma do Decreto-Lei 2.321. Inciso 5. Bens móveis e imóveis da União. Parágrafo 1º. Considera-se desestatização, alínea A alienação pela União de direitos que lhe assegurem diretamente ou através de outras controladas preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. Alínea B. A transferência para iniciativa privada da execução de serviços públicos explorados pela União diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. Alínea C. A transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às participações minoritárias diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras sociedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, nos termos do artigo 62 da Lei 9.478. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, por determinação do Conselho Nacional de Desestatização, definido nesta lei e por solicitação de estados ou municípios, poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização para a prestação de serviços públicos, observados, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a outorga ou transferência da concessão
do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão. Parágrafo 5. O gestor do Fundo Nacional de Desestatização deverá observar, com relação aos imóveis da União incluídos no Programa Nacional de Desestatização, a legislação aplicável às desestatizações e, supletivamente, a relativa aos bens imóveis de domínio da União, sem prejuízo do disposto no inciso 7 do artigo 6º. Artigo 3º. Não se aplicam os dispositivos desta lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e a empresas públicas ou sociedade de economia mista, que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos 11 e 23 do artigo 21 e a alínea C do inciso 1 do artigo 159 e o artigo 177 da Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações. Artigo 4º. As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais. Inciso 1. Alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações. Inciso 2. Abertura de capital. Inciso 3. Aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição. Inciso 4. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. Inciso 5. Dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a consequente alienação de seus ativos. Inciso 6. Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. Inciso 7. Aforamento, remissão de foro, permuta, cessão, concessão de direito real de uso, resolúvel e alienação, mediante venda de bens imóveis de domínio da União. Parágrafo 1º. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional escolhida. Parágrafo 2º. Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa. Parágrafo 3º. Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos 1, 4, 5, 6 e 7 deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão. Parágrafo 4º. O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que, inciso 1, encerrada a fase de classificação das propostas, ou o oferecimento de lances será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante mais bem classificado, serão analisados os documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 5. O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização, CND, diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros. Inciso 1. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de Presidente. Inciso 2. Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Inciso 3. Ministro de Estado da Fazenda. Inciso 4. Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 1º. Das reuniões para deliberar sobre desestatização de empresas ou serviços públicos, participará com direito a voto o titular do Ministério ao qual a empresa ou serviço se vincule.
Parágrafo 2º. Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões com direito a voto o presidente do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Parágrafo 4º. O Conselho deliberará, mediante resoluções, cabendo ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendo do colegiado. Parágrafo 5º. Quando deliberar ad referendo do Conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir aquela deliberação. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho poderá convidar ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto. Parágrafo 7º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado por seu presidente. Parágrafo 8º. Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 9º. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão representados por substitutos por eles designados.